E aí, pessoal? Thiago Simões por aqui. Não sei se você sabe, mas muitas vezes a gente cria personagens para nós mesmos, a gente cria máscaras que a gente coloca na cara para a gente poder usar para poder sobreviver. Que a gente muitas vezes passou por situações difíceis, situações complicadas, e a gente acaba criando, isso a psicologia explica bastante sobre isso, a gente acaba criando às vezes personagens para não ter que encarar a realidade, para a gente não ser quem nós somos de verdade, para a gente tentar sobreviver um pouco nesse mundo caótico, nesse mundo complicado, né, onde a gente às vezes fica com medo de agir, por medo de dar errado de novo, por conta de várias coisas que podem ter acontecido com a gente. Então, se esse é o seu caso, fica aqui comigo que eu quero compartilhar algumas coisas para você, aqui com você, de como que a gente pode deixar de ser esses personagens que a gente cria, essas máscaras que a gente coloca em nós mesmos e a gente começar a viver uma vida mais abundante, uma vida mais legal. Parte do conteúdo, como eu sempre tenho feito aqui, e as pessoas têm gostado bastante, parte desse conteúdo é baseado num livro, né, que eu quero recomendar para vocês. É um livro que antigamente, há uns 15 anos, 20 anos, muito antigamente, era um livro que era best-seller, não sei como é que ele está hoje. Mas é um livro que eu recomendo muito, é um livro bem legal, é bem gostoso de se ler, que é esse livro aqui, Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson. Você já deve ter visto, eu já vi na livraria há algum tempo, ele tá do mesmo jeitinho, tá com essa capa azul aqui, não sei se mexeram em alguma coisa, eu não sei qual que é a edição que eu tenho, mas essa edição é uma edição bem antiga. É um livro muito fácil de ler, porque vocês podem ler, dá uma olhada aqui, as letras do livro são bem grandonas, então você lê isso aqui, sei lá, uma sentada, né? Talvez em 2 horinhas você termina de ler isso ainda se você tiver muita coisa para você poder fazer. É um livro que tem 100 páginas, então é uma coisa muito rápida de você degustar e vou fazer muito bem para você. E por que esse livro tem a ver com o conteúdo de hoje aqui para você? Porque Quem Mexeu no Meu Queijo? Né? O Spencer Johnson ele conta uma história, basicamente são 4 personagens, são 4 ratinhos ali que estão sempre em busca do queijo. E o queijo, obviamente, o que significa o queijo? Significa a nossa felicidade, significa a busca de uma vida melhor, significa a gente ir atrás de alguma coisa que a gente quer. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso porque a gente não entende como é que a gente consegue superar os obstáculos, muitas vezes por conta de tentativa e erro, que às vezes não deram certo, a gente acaba não tentando, né, novamente. E é por isso que eu digo que a gente acaba criando personagens, a gente acaba criando máscaras, a gente acaba fazendo coisas para a gente tentar diminuir esse tipo de sofrimento. Então, uma das coisas que o livro fala. Então, eu queria que você, se você pudesse, pegar um papel e uma caneta para você anotar as informações que eu quero compartilhar aqui com vocês. Se você não tiver um papel e uma caneta aí, não tem problema. Salva esse vídeo para você poder ver depois, que tem muita coisa importante que eu quero compartilhar com você. Eu não quero que você perca nada. E se você gosta de assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal, a como você ter uma vida melhor, como você ganhar mais dinheiro, como você ser uma pessoa mais próspera, né? Sempre tenho compartilhado aqui lições que eu tenho aprendido, né, ao longo da minha vida, ao longo dos livros e várias outras coisas também que você pode aplicar na sua vida prática. Aqui não tem nada de coisas teóricas ou só de pensamentos positivos, nem nada disso. São coisas que eu realmente aprendi, passei ou estou passando e tenho, né, conseguido contornar ou não. Eu compartilho várias pisadas de bola que eu dou aqui também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Ativa as notificações, né? Clica no sininho para sempre que eu publicar conteúdos novos aqui no canal. Eu estou publicando conteúdo todos os dias aqui no canal, às vezes mais de uma vez por dia, e às vezes o YouTube acaba não entregando. Então é importante você se inscrever e clicar nas notificações. E se você puder, se você achar que esse conteúdo é útil para você e pode ser útil para mais pessoas, contribua com um joinha, deixa um joinha aí para que o YouTube entenda, né, que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Eu sempre tenho dito aqui que o YouTube está carente de conteúdos que ajudem mais as pessoas, né, e as pessoas às vezes ficam consumindo conteúdos às vezes inúteis e uma série de coisas, né, que não vão ajudá-las, né, a ter uma vida mais bacana. Então, se você achar que é um conteúdo bacana também, então deixa aí o teu joinha para ajudar, beleza? Então, primeira coisa sobre o livro, daqui a pouco eu vou entrar esse detalhe, né, de como que a gente pode deixar de ser este personagem que a gente criou, que muitas vezes a gente faz isso para dar conta do recado de muitas coisas na vida. Mas o Spencer Johnson, aqui no Quem Mexeu no Meu Queijo, fala, né, que o queijo
não é só a respeito da questão da busca da felicidade, mas a segurança também, ou bens materiais, né? E o labirinto que os ratinhos estão ali é o jeito que a gente vive. Então eles estão presos ali num labirinto, eles têm que ir atrás do queijo e tal. Não vou dar spoiler, não vou falar se eles conseguem queijo, da forma que eles conseguem e tal. Mas basicamente são divididos em quatro personagens, são 4 ratinhos ali. E é muito fácil a gente identificar quais os ratinhos que vão conseguir ter resultados e quais os ratinhos que não conseguem. Tem 2 ratinhos aqui, que é o Hen e o Hao, tá? Eles mostram claramente que o medo paralisa a gente. Então, o Hen e o Hao estão sempre com medo de tentar rotas novas lá no labirinto, tentar fazer coisas diferentes para conseguir chegar lá no queijo. Então, eles não arriscam, não fazem um monte de coisa. Então, obviamente, se você pensa dessa maneira, você vai se identificar muito com eles. Outros 2 personagens é o Steve e o Scurry. Tá? Eu fiz essas anotações aqui para mim, para poder passar para vocês, que eu sempre gosto de depois fazer estudos, né, a esse respeito, sempre que eu precisar, né, bater o olho aqui, fica fácil para eu poder identificar. Eles entendem, né, tanto o Steve como o Scurry, eles entendem que a ação, você agir, é a única saída para você conseguir chegar no queijo, chegar na terra prometida, chegar na felicidade, né, chegar na segurança, uma série de coisas. Então você tem que agir para você conseguir fazer isso. Mas para você fazer isso de verdade, você não pode ser um personagem, você tem que ser uma pessoa autêntica, você tem que realmente mostrar, né, que você é uma pessoa determinada, que você vai atrás das coisas que você quer, né, porque senão você não vai conseguir ter o resultado que você, né, gostaria com toda certeza. E a outra coisa que o autor fala aqui no livro é que a mudança é inevitável. Eu não vou explicar por quê, você vai ter que ler o livro, tá? Isso aqui você acha em sebo, muito provavelmente, por 10 conto, tá? Então não tem muita desculpa, é um livro muito importante de você ter na sua casa, se você gosta, né, de conhecimento, realmente é um livro que eu realmente indico para você. Então essas são algumas lições, claro que existem várias outras, né? Como eu falei, é uma historinha, é muito gostoso de ler, mas eu queria compartilhar, além disso que eu disse a respeito do livro, eu gostaria de compartilhar algumas outras coisas com vocês que eu acho importante, né, a respeito disso, a respeito da gente criar máscaras para a gente conseguir sobreviver. Então, algumas das coisas que eu quero compartilhar com você é o seguinte. Primeira coisa, tá? Isso daí, eu passei por este problema, sei que muitas pessoas passam também. O trauma cria uma persona. Essa é a primeira lição que eu quero passar para você. O trauma cria uma persona. Então, as dificuldades que você teve, os problemas que você passou na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, o que você está passando, talvez no momento que você está assistindo esse vídeo, os perrengues que você passou, as desilusões que você teve, as puxadas de tapete, as traições, tudo isso pode criar na gente uma persona. O que é uma persona? É um personagem. A gente cria uma espécie de redoma, né? Isso é obviamente que é involuntário, não é que você vai falar, a partir de hoje eu vou agir dessa maneira, não é isso, você nem percebe que você faz isso. Essas pessoas são, Freud vai explicar um pouco a esse respeito também, mas essas pessoas elas são criadas justamente para proteger a gente de ser machucado novamente. A mesma coisa quando a pessoa vai lá colocar a mão numa chapa quente, ela tira uma primeira vez, né, a criança vai colocar, ela não vai colocar de novo, porque ela sabe que ela vai se queimar. Então a gente acaba criando, né, uma redoma à nossa volta, e não é uma redoma no sentido que os estoicos falam de você ficar impenetrável, as críticas, que são uma redoma boa, né? Mas é você criar um personagem que não é verdadeiro, né? Isso vai fazer com que você não se torne uma pessoa, né, de verdade, uma pessoa, enfim, autêntica, né? Isso é muito ruim disso acontecer. Então, essa versão de você, uma das coisas que eu anotei aqui que eu queria compartilhar com você, essa tua versão, essa minha versão, não é quem você é de verdade, neste momento que você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente. Mas é uma estratégia de defesa da sua mente para proteger das dores passadas, como eu já falei. É para te proteger, é para poupar você de você passar pelas mesmas situações, você se machucar de novo. Né? Quem nunca se apaixonou por alguém, levou um fora, ou quem nunca começou, às vezes, um tipo de negócio e acabou não dando certo, ou quem quis fazer alguma determinada coisa e acabou não funcionando. Da outra vez que você for fazer, muito provavelmente você já vai ficar meio receoso. Né? A Rita fala isso, né? Minha esposa fala isso em alguns conteúdos dela a respeito do desamparo aprendido. Ela fala muito sobre isso. Que chega uma hora que a gente nem tenta mais. Chega uma hora que a gente já está tão calejado, muitas vezes, né?
A gente fica tão calejado da vida, a gente tenta, né? Faz de um jeito, faz de outro, não funciona. Então chega uma hora que a gente acaba não tentando novamente, né? Isso é muito, muito ruim. Se está acontecendo isso com você, espero que o conteúdo ajude você a sair desse problema que você está. A gente precisa reconhecer que essa persona, esse personagem, ela pode servir um propósito no passado, que é para manter a gente seguro. Só que hoje, neste momento, ela está impedindo, né, você de ser a pessoa que você nasceu para ser, com as suas características, com as suas individualidades, né? E a gente está carente disso. A gente está vivendo uma era onde as pessoas estão com grandes máscaras. Você não sabe mais, as pessoas elas interpretam personagens. As pessoas não estão autênticas de maneira nenhuma. É muito fácil a gente ver isso, porque eu trabalho, né, com produção de conteúdo. A gente tem alunos, né, na área de produção de conteúdo. Então, pessoas têm advogados, têm comerciantes, tem pessoas que, né, têm infoprodutos e tal. E uma das coisas mais difíceis que eu vejo que as pessoas têm na hora de produzir conteúdo é a autenticidade. A mais difícil não é técnica de edição de vídeo, não é técnica de escrita, se você for fazer algum conteúdo em alguma outra rede social, não é nada disso. Não tem dúvida, né? O principal problema das pessoas que estão criando conteúdo hoje é a autenticidade. As pessoas elas querem parecer quem elas não são, para impressionar outras pessoas, ou para não mostrar vulnerabilidade, né? Para mostrar que as pessoas são extraordinárias, né? São supra-sumo, né, da natureza, alguma coisa assim. Porque na cabeça delas, elas aprenderam que se elas demonstrarem vulnerabilidade, as pessoas vão montar em cima delas, vão se aproveitar delas, vão colocar elas para baixo, né? E isso realmente é muito ruim, né? E eu não tenho problema nenhum de expor as minhas vulnerabilidades aqui, eu falo das vezes que eu pisei na bola, eu falo dos problemas que às vezes eu tenho no passado, que eu tenho encontrado, né? Para quê? Para criar uma identificação com vocês. Eu acho que as pessoas que se colocam num pedestal muito alto, de achar que precisam parecer como se forem deuses do Olimpo, fica muito distante do público, fica muito distante das pessoas. As pessoas não se relacionam com essas pessoas. Elas olham aquelas pessoas, elas não sabem o que está acontecendo por trás. Às vezes a pessoa na frente à câmera, né, tá parecendo que está tudo as mil maravilhas, né, tá com carro novo, com casas luxuosas, está viajando, uma série de coisas, e às vezes por dentro a pessoa está completamente estraçalhada. Às vezes não, às vezes ela está feliz, né? Não é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas toma muito cuidado, né, com isso. Você que produz conteúdo, não precisa se achar que você precisa demonstrar que você é uma pessoa completamente fora da curva. Isso aí vai afastar, inclusive, as pessoas de você. Na sua vida, a mesma coisa, né? Obviamente, você não precisa demonstrar vulnerabilidade a todo momento, ficar chorando, isso não é isso que eu estou dizendo, né? Mas é importante a gente ser autêntico. E as pessoas estão cada vez mais perdendo a autenticidade por conta disso, por conta de a nossa mente tentar blindar a gente de problemas que a gente já passou, né? Depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito mais autêntica. Você não vai estar nem aí para o que os outros vão pensar. Eu sim espero. Você vai conseguir viver uma vida livre. Porque eu acho que a vida com liberdade, ela só pode ser vivida no momento que a gente tem liberdade para a gente ser quem a gente é. Enquanto a gente está escravo do que os outros vão pensar, se eu fizer isso, se eu me comportar desta maneira, né? O que a sociedade vai dizer se eu fizer tal coisa, né? Isso realmente é uma coisa que me incomoda bastante. Eu não quero que aconteça isso com você. Então você precisa parar de se identificar com essas feridas que aconteceram com você. Isso eu coloquei para mim, eu coloquei, preciso parar de me identificar com as feridas, porque essas são anotações minhas. Com certeza, tenho vários problemas, traumas de infância, alguma coisa que eu sei que eu ainda preciso corrigir, né? Problemas que aconteceram na minha juventude e que acarreta problemas até hoje para mim, que eu sei que eu preciso corrigir. É por isso que eu estou dizendo que eu preciso parar de me identificar com essas feridas, parar de me identificar com o que aconteceu e começar a me enxergar e você se enxergar como uma pessoa completa, como uma pessoa capaz, né, que você além das suas cicatrizes. Não apagar as suas cicatrizes, porque as suas cicatrizes têm a ver com a tua história, tem a ver com que as coisas que você passou e você conseguiu sobreviver. Você não pode varrer para debaixo do tapete os problemas que você passou, com toda certeza não. Porque a pessoa que você é hoje, a pessoa que eu sou hoje, tem tudo a ver com os problemas que nós passamos, com a vivência que nós tivemos.
Eu não poderia estar fazendo um vídeo sobre isso, sobre este assunto especificamente, a hora que eu estava relendo aqui, porque aqui mexendo no meu vídeo já li faz muito tempo, faz uns 15 anos. Eu estava relendo ele para poder fazer esse conteúdo sobre essa questão, né, da gente criar personagens e tal, e uma dessas coisas, né, dos personagens lá do livro dos ratinhos me chamou bastante atenção. Eu não poderia estar fazendo um conteúdo desse se eu não tivesse passado por grandes problemas, e não tivesse vencido vários problemas, e também ter sido derrotado em vários problemas. Porque não é tudo, se você pensar positivamente, né, você vai conseguir. Eu acho que a maior parte dos problemas que eu passei, eu não consegui ter o resultado que eu gostaria. Não consegui. Né? Talvez eu quisesse ter algum outro tipo de resultado do que eu tive em várias coisas que eram importantes para mim. Né? Mas mesmo assim eu sou grato por ter passado por aquelas situações, porque são essas situações que me fizeram a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho as minhas grandes cicatrizes e hoje eu posso compartilhar essas coisas com vocês. E tem muita coisa que se eu tivesse que passar de novo, eu garanto para vocês que eu passaria sem problema nenhum. Porque eu já sei como é que funciona, tá tudo certo e tal. Então a gente vai criando uma resiliência. Aí sim a gente acaba criando uma redoma à nossa volta, mas não uma redoma de personagem, né? Porque eu realmente não estou nem aí para o que as outras pessoas pensam e tal. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma mentalidade completamente diferente e eu faço as coisas que me dão na telha. É claro que eu não faço nada que vai prejudicar as pessoas que eu amo ou vão me prejudicar, mas as coisas que eu acredito que são importantes, as coisas que eu acredito que são verdadeiras para mim, eu levanto e falo, eu não tenho problema nenhum, né? O que as pessoas vão dizer, o que elas vão achar do Thiago e tal. É claro que não de uma maneira grosseira, não estou dizendo para você ser grosseiro nem nada disso, né? Mas você precisa saber quem você é de verdade e não esconder a sua cicatriz. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Que essa persona que a gente tem, esse personagem que a gente tem, muitas vezes são criados por traumas que a gente passou. Trauma porque a gente precisa identificar esse trauma. Depois que você identificou isso, depois que você identificou esses problemas, você precisa abandonar o seu disfarce, abandonar essa pessoa, esse personagem que você está carregando, que não te faz bem no momento, que você já passou pelo problema. Talvez quando você tinha 6, 7, 8 anos, 9 anos, que você estava lá na escolinha, lá no pré, que alguém, sei lá, o coleguinha seu roubou o seu lanche, alguma coisa assim, e às vezes a gente acaba carregando isso, né, pro resto da nossa vida. É muito bizarro. Talvez você esteja passando por problemas agora, e você está criando um personagem para você poder sobreviver, né? Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Comece a identificar as máscaras que você está usando. Comece a identificar o personagem que você está usando todo dia, hoje, tá? No momento que você está assistindo esse vídeo. Que tipo de personagem? Aqui eu coloquei para mim, mas eu sei que muitas pessoas vão se identificar também, né? O fortão, né? Tem que ser o fortão, né? Somente os homens eu acho que vão se identificar com isso, mas muitas mulheres também. Hoje em dia as mulheres, né, é bizarro, elas estão trabalhando, cuidam dos filhos, cuidam da casa, cuidam do marido, faz um monte de coisa, né? E as mulheres estão cada vez mais fortes e elas acreditam que elas precisam ser cada vez mais fortes. Mas às vezes isso é um personagem. E às vezes isso são máscaras, porque você, às vezes, não é o fortão, às vezes você não é a fortuna, às vezes você é uma pessoa sensível, né? E com certeza você é um ser humano que tem emoções, que tem dificuldades, que tem horas que você chora, que tem horas que você tem raiva, que tem horas que você quer esgoelar pessoas, quer pular no pescoço dela, e tá tudo certo. Tá tudo certo, a gente tem que entender que a gente não é esse personagem, não pode ser forte, né, a todo momento. Outra coisa que eu coloquei para mim, que eu acho que muitas pessoas vão se identificar, personagem que, assim, nitidamente era eu, o bonzinho. O bonzinho, sabe aquele bonzinho, né? Precisou de ajuda, chama o Thiago. Né? Não, o Thiago, nossa, ele é uma pessoa muito, muito boa. Eu não conseguia falar não para as pessoas, porque eu queria ser realmente o bonzinho. Eu tinha, muito provavelmente, eu devia ter algum tipo de complexo de inferioridade, que eu queria agradar todo mundo, para ser aceito nas, sei lá, nas rodas sociais, ou ali, junto com os coleguinhas na escola. Então eu era feito de gato e sapato. Eu queria ser o bonzinho, né? Porque eu achava, eu acreditava que sendo bonzinho as pessoas iam ter sentimentos bons por mim, né? Elas iam me acolher. E isso acabava acontecendo. É óbvio que quando você é uma pessoa boazinha, é muito melhor do que você ser uma pessoa estúpida, né? Uma pessoa, sei lá, sem educação, uma série de coisas. Normalmente esse tipo de pessoas, as pessoas repelem, né? Mas é muito problemático você ser a pessoa boazinha no sentido de você não pensar em você em primeiro lugar e sempre colocar as outras pessoas na frente de você.
Isso é um grande problema que eu vejo as pessoas passando. Com certeza eu pensei, né, durante muito tempo da minha vida. E hoje eu gosto de pensar em sempre poder ajudar as pessoas. Sempre. Eu tenho essa... Isso faz parte da minha natureza. Talvez desde criança ser dessa maneira. Então sempre que posso eu estou pensando em como é que eu posso ajudar as pessoas. Mas hoje eu entendo que eu preciso pensar em mim em primeiro lugar. Sou eu que tenho que pensar em primeiro lugar. Porque se eu não conseguir me ajudar, eu não consigo ajudar as outras pessoas. Então sempre que você puder ajudar, ajude as outras pessoas, desde que não atrapalhe o teu processo, não atrapalhe o que você está fazendo, não atrapalhe os teus negócios, não atrapalhe a sua saúde, não atrapalhe o seu dia a dia. Ajude as pessoas, mas evite ser o bonzinho. O que eu estou dizendo, acho que você entendeu o que eu estou falando. Não é questão de ser bom, mas de você ser exageradamente feito de capacho. Tem que parar com isso. Tem muita gente que cria esse personagem para ser aceito. Com certeza, era um personagem que eu criava. Eu preciso me policiar, para esse personagem não voltar, mas eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso. Outra coisa a esse respeito, da gente abandonar o disfarce, a gente abandonar esse personagem, a gente precisa entender que a gente precisa se permitir ser vulnerável e ser autêntico. Ser você quem você é. A verdadeira conexão e abundância vem da essência, da sua essência, não de uma fachada, não de que você, sabe, da máscara que você coloca. Quando a gente é vulnerável, quando a gente é transparente, a gente tem a liberdade de a gente ser quem a gente é. A gente pode dar as nossas próprias opiniões sem estar nem um pouco preocupado na opinião alheia. Pode estar 100 pessoas concordando em alguma coisa. Eu não tenho problema nenhum de chegar e falar, cara, desculpa, mas eu não concordo por conta disso, disso, disso. Ah, Thiago, mas nós decidimos aqui que vai ser dessa maneira. Decidiu, beleza. Eu não compacto com isso, eu não concordo. Antes era impensável pensar uma coisa dessa. Impensável. Imagina, numa sala de aula, quem concorda? Todo mundo levanta a mão, menos eu. Imagina, vou levantar também. Senão você é o doido da turma, o que os outros vão pensar, o seu diferentão. Eu queria me enquadrar junto com o meu pessoal. A psicologia fala que a gente tem essa necessidade de pertencer ao bando. É muito bizarro isso. A gente tem que entender que a gente tem que ser autêntico. A gente tem que entender que a gente tem a liberdade, a gente precisa ter essa liberdade da gente se comunicar, da gente ser realmente quem a gente é, certo? Então, uma dica que funcionou muito aqui para mim, que eu preciso passar para você, começar a se expressar de uma forma genuína mesmo, sem se importar com o que as outras vão pensar, sem medo de julgamento. Você vai entender como que isso te liberta. Fazer esses conteúdos aqui para vocês, por exemplo, é um grande laboratório para mim. Que eu tenho condição de atingir literalmente milhares de pessoas, tenho a possibilidade de me expressar da maneira que eu gosto de me expressar. Isso me ajuda na minha vida, isso que eu gosto. Para mim é um grande prazer, nem encaro isso aqui como um trabalho, a gente faz esses conteúdos aqui para vocês. Comece, não precisa ser de uma hora para outra, você mudar radicalmente a sua vida, mas comece a se expressar da maneira que você realmente gostaria, se portar da maneira que você gostaria, se vestir da maneira que você gostaria, sem se importar com o que os outros vão pensar. Talvez você queira colocar uma roupa diferente, alguma coisa assim, mas o que os outros vão pensar se eu sair dessa maneira? Os outros vão me chamar de engomadinho. Cara, se você gosta desse tipo de investimento, vai lá e faz. Ninguém vai pagar os seus boletos. Se expressa da maneira que você gostaria, se imponha, impõe o seu plano, não impor no sentido autoritário, mas pense diferente se você pensa diferente. Não é para ser o diferentão também, Se está todo mundo indo de um jeito e falar, eu até concordo com isso, mas não vou pensar diferente só para ser do contra, Não é disso que eu estou falando. Estou dizendo, se você realmente tem um posicionamento diferente em algum determinado assunto, faça as pessoas saberem. As pessoas vão te respeitar por conta disso. Se você for cordial, se você for respeitoso, olha, eu não concordo por conta disso. Qual que é o problema? Sabe de uma coisa? Se você fizer isso, você vai sentir a pessoa mais sensacional do mundo. Parece que é uma coisa que vai te libertar, O que aconteceu comigo, Me libertou. Antes eu ficava receoso. O que os outros vão pensar? Meu Deus do céu. Aí eu comecei, sei lá, não lembro quantos anos eu tinha, mas isso aí foi depois dos meus 30 anos, tá? Passou a época de escola, já estava trabalhando, fazendo um monte de coisa, mesmo assim eu tinha, olha só como é que a gente vai carregando essas coisas, E comecei a me falar, não concordo, eu comecei a colocar outras coisas na mesa, outros pontos de vista, E as pessoas começaram a me respeitar mais.
né? Porque tem muita gente, né, que não se dá o respeito e acaba sendo capaz das pessoas. Então é importante a gente pensar nisso. Outra coisa, um outro ponto, né, que tem a ver também aqui com o livro de Quem Me Chama No Queijo, que vocês estão entendendo, acho que toda essa ligação, é que essa cura nossa, quando a gente entende que esse processo de cura, a gente ser que realmente a gente é, da gente se tornar a pessoa que a gente sabe que a gente precisa se tornar e deixar de viver o personagem que a gente criou pra gente, essa cura leva a gente à liberdade de verdade, de ser uma pessoa livre de verdade. Então, todos os problemas que você passou, as dificuldades, você não tem que varrer para debaixo do tapete. Você tem que abraçar a sua história. O Carl Jung fala muito a esse respeito de você abraçar a sua sombra. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas acho que eu poderia fazer um vídeo especificamente sobre isso. Esse processo de cura nosso, de a gente entender como é que a gente pode deixar esse personagem que a gente criou, não pode ser a gente apagar o passado, de forma nenhuma, apagar a nossa história, mas a gente integrar tudo isso que a gente viveu, a gente incorporar isso, sem deixar com que isso defina quem nós somos. Entender que não adianta a gente negar, não, imagina, não passei nada disso. Não, você passou sim, faz parte da sua história, só que isso não vai te definir. Não significa que você, amanhã, vai ser a mesma pessoa que você viveu, talvez 20 anos. Esse personagem que você viveu, você pode mudar a sua história. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Outra coisa é a gente praticar o autoconhecimento. Por isso que eu sou aficionado em ler livros como esse. Vou deixar de novo aqui o registro. Pessoal, não ganho nada, tá, da editora, nem sei que editora é, a editora Record. A editora Record patrocina nós, tá? Não ganho nada, né, a esse respeito. Tanto é que eu falei, qualquer coisa você pode comprar no sebo, alguma coisa assim. Eu acho importante. A gente praticar o autoconhecimento, ir atrás, dedicar tempo para você entender os problemas que você está passando, os gatilhos, às vezes, que faz você talvez retornar aquele personagem, né, que você criou. E normalmente esse autoconhecimento, ele vem através de meditação, eu já falo muito a esse respeito aqui nos conteúdos, mas muito de conhecimento mesmo, conteúdos que a gente aprende em livros, escutando podcast, conversando com outras pessoas. É importante a gente entender, a gente dedicar um tempinho para o autoconhecimento, sem dúvida. É uma das melhores coisas que você pode fazer. E sempre que possível, a gente tomar atitudes para a gente se reconectar com o nosso verdadeiro eu. O que é importante para você? O que você gosta de fazer? Quais as atividades que você gosta? Às vezes eu já fazer jardinagem, ou fazer, sei lá, costura, ou pintar, ou se desenhar. Alguma coisa que se conecte com você de verdade. De você parar de viver, às vezes, em piloto automático, em fazer coisas só porque os outros estão fazendo. Faça as coisas que você gosta de fazer, que são importantes realmente para você. Os hobbies, né? Vários tipos de hobbies que você pode ter, né? Que você gosta de fazer nos seus passatempos, é importante isso. Eu particularmente gosto de ler, eu e a gente tem a nossa hora da leitura aqui, mas eu gosto de assistir séries, eu gosto de assistir filme, eu gosto de jogar videogame, como eu sempre falo, eu gosto de viajar, fazer um monte de coisa. Isso é muito importante para eu reconectar com quem eu sou de verdade, né? E não viver essa vida louca, como, né, grande parte da população ainda vive. E a última coisa que eu quero dizer aqui para você, para fechar esse conteúdo aqui, é que eu já comentei isso. O que você passou, a tua história, todos os problemas, todos os perrengues, todos os desafios, tudo que você passou, não é uma sentença para você. Não é uma pena, né, eterna que você vai ter que cumprir. Não é, tá? Você não pode se definir pelas coisas que aconteceram com você. Não pode se definir. O que você é hoje, né, você não pode se definir com isso. Faz parte da sua história, com certeza, as suas feridas, os seus traumas, tudo isso faz parte da sua história, mas não é quem você é de verdade, não é a pessoa que você é de verdade. A identidade que nós temos, a nossa identidade de verdade lá dentro, no nosso interior, ela é muito maior do que qualquer dor que a gente já passou, com qualquer trauma que a gente já passou, com qualquer problema que a gente já passou, com qualquer puxada de tapete, com qualquer, enfim, traição que nós passamos, que nos machucou, que a gente tentou sobreviver criando esses personagens. Nós somos muito maiores do que isso. Existe, com certeza, um sentido da gente estar vivendo aqui neste planeta. Eu, particularmente, gosto muito de estudar a esse respeito, de desenvolvimento pessoal, mas também de filosofia, de religião, um monte de coisa.
Existe uma finalidade para todas as coisas. A gente estuda muito isso na teleologia. Já fiz alguns comentários, já fiz alguns conteúdos a esse respeito também. Não é teologia, tá? É a teleologia. O telos, para os gregos, é a questão da finalidade. A teleologia é o estudo da finalidade das coisas. Tudo tem uma finalidade. Este livro aqui foi escrito com a finalidade do quê? Da gente ler o livro. Né? Esta xícara de café, né? Ou de chá, ou de água, o que quer que seja, tem uma finalidade. Você colocar líquidos aqui dentro. Tudo tem uma finalidade. As coisas que você passou têm uma finalidade. Você estar aqui neste planeta chamado planeta Terra tem uma finalidade, com certeza. Você está aqui assistindo, esse vídeo está com mais de 30 minutos. Tem uma finalidade. Você acha que você está aqui por acaso? Tem gente que assistiu 30 segundos e já foi embora, né, do vídeo. Você está aqui já há 30 minutos. Tem uma finalidade, tem um porquê. Você precisaria, com certeza, escutar essas palavras aqui, né? Você não está aqui por causa dos meus lindos cabelos, que eu quase não tenho mais aqui, né? Não é por conta disso. Existe uma finalidade. Mas não, você não pode... você precisa entender que as coisas que você passou não definem você. Talvez você passou grandes traumas, coisas que eu nem quero comentar aqui. Eu sei de pessoas, conheço pessoas pessoalmente, que passaram por traumas que eu olho, e eu sou uma pessoa bem positiva, eu gosto de estudar sobre estoicismo, né? Aquela questão de a gente, né, ter uma redoma, de aprender as coisas não atingirem a gente. Mas tem pessoas que eu olho e falo, cara, eu não ia dar conta do recado, de passar por aquilo que essa pessoa passou. Essa pessoa é muito forte, né? E talvez seja o seu caso, né? Mas o que você passou, independente dos grandes problemas que você passou, isso não define você. Não é porque isso aconteceu com você que você é esse personagem que você criou. Talvez um personagem amargo, talvez um personagem né, que o mundo perdeu a cor para você, né, um personagem ranzinza, né, um personagem amargurado, né? Você não é esse personagem. O teu futuro não tem necessariamente a ver com aquilo que aconteceu no seu passado. A gente pode definir o nosso presente hoje. A gente pode chegar hoje e falar, eu não vou viver mais dessa maneira. Eu vou, sei lá, vou arrancar as máscaras, né, que estão me aprisionando. Eu entendi que apesar de eu me sentir mais seguro aqui dentro desse meu casulo, apesar de eu me sentir mais invulnerável, né, por conta desse personagem que eu criei, eu estou entendendo que eu também não estou vivendo a minha plenitude. Estou entendendo que eu não estou sendo uma pessoa autêntica, né? Comece a fazer coisas pequenas. Eu acho que em todos os conteúdos meus aqui eu acabo falando sobre isso, né? É difícil a gente mudar radicalmente. Eu nem quero que você faça isso. Comece devagar. Comece a expor suas ideias. Comece a entender que você é capaz de fazer as coisas. Dê outros passos, né? Comece um novo negócio. Comece uma atividade física. Comece a se relacionar com outras pessoas, né? Se permita, né? Se permita você ter uma vida mais abundante. Que se você fizer isso, com certeza, você vai olhar para trás e vai pensar não com desgosto, com a caixa vida, eu joguei fora grande parte da minha vida sendo dessa maneira, mas como uma questão de aprendizado. Como eu olho para trás e falo, poxa, eu vivi durante muito tempo com um personagem, o fortão, o bonzinho, né? O cara, assim, esse tipo de personagem. Mas não que isso me traz tristeza, isso me mostra, né, que eu aprendi muitas coisas, né? E o que eu não quero que no meu futuro eu repita os mesmos problemas do meu passado. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Mais uma vez, vou deixar aqui quem mexeu no meu queijo. Se você entendeu o que é o queijo, essa busca, né, da nossa segurança, de uma vida melhor e tal, e você não vai conseguir fazer isso enquanto você não entender que você tem que deixar essa casca, esse personagem, essas máscaras que você criou, você tem que deixar de lado. Porque senão você sempre vai viver uma vida medíocre, né, e com certeza uma vida que não é uma vida abundante. Se você puder, deixa nos comentários aí suas impressões, se você concorda, né, com as coisas que eu comentei aqui com você, se você não concorda, se você tem alguma outra opinião, né, ou enfim, alguma coisa que você pode contribuir, para que outras pessoas também possam ver aquilo que você tem para falar para a gente. Beleza? Forte abraço para você e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.